A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês todos. Bem-vindo ao curso de discipulado de Chi Alpha. Hoje nós vamos continuar com o tema Conhecer Jesus como batizador com o Espírito Santo. Lição 12. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus ordenou os discípulos que esperavam pelo Espírito Santo. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é para o processo de santificação. E o batismo com o Espírito Santo é para equipar os santos para fazer a obra de Deus. O versículo que nós vamos memorizar para essa aula está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 8. Eu te batizei com água, mas ele te batizará com o Espírito Santo. Vai memorizar esse versículo e conhecer na sua mente 100%. O lema desse aula é Jesus batiza com o Espírito Santo. É só Jesus que tem que batizar com o Espírito Santo. É Jesus que batizar qualquer crente que acredita nele com o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Nós lemos isso que quando ele foi batizado por João Batista, lá no Rio de Jordão, batizado na água, quando ele saiu da água, um pombo caiu sobre ele, como símbolo do Espírito Santo, os céus se abriram, chegou uma voz que falou, esse aqui é meu filho amado que eu escolhi. E ele foi batizado com o Espírito Santo, Jesus, nesse momento. Então nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos ser batizados na água e nós precisamos buscar o batismo do Espírito Santo que vem do alto. Também está escrito que só Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. É nenhum pastor, é ninguém. Um pastor pode batizar você na água, mas só Jesus que batiza a pessoa com o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar Jesus Cristo e perguntar para ele nos batizar com o Espírito Santo. Então também, amados, Jesus deu instrução como nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo. Quando Jesus foi para o céu, a última ordem que ele deu para os discípulos foi, vai para o cenáculo, fica lá, busca a minha oração em jejum, e quando vocês estão em oração, em jejum, suplicando, buscando o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo vai cair sobre vocês. E quando ele estava lá, o cenáculo, lá em Jerusalém, o Espírito Santo caiu sobre eles, e eles foram batizados com o Espírito Santo, como chamas de fogo em cima da cabeça deles, e eles começaram a falar em novas línguas, em idiomas. Então, o batismo do Espírito Santo você precisa buscar através de oração em jejum. Então, tem uma condição para você ser batizado do Espírito Santo. Em oração, buscar Deus e perguntar para Jesus, batiza-me com o Espírito Santo. E como lá dia de Pentecostes, você vai ser batizado com o Espírito Santo. E você vai receber o fogo que vem do céu. E você vai falar nas novas línguas em idiomas. Então, gente, você precisa ter paciência. Porque os discípulos estavam lá orando por bastante tempo. Então não acontece de um dia para outro dia. Algumas pessoas vão rápido, outras pessoas demoram muito tempo. Mas vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Tá bem, amados? Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo lá no dia de Pentecostes. Então nós vemos isso, que nesse grande dia a igreja foi equipada e a igreja começou a trabalhar, fazer a obra de Deus. Por que é tanto necessário que a igreja, o cristão, tenha o Espírito Santo? Em que a igreja nasceu com o batismo do Espírito Santo. Porque só com o Espírito Santo nós podemos viver uma vida de santidade, resistir o mal, resistir o pecado. Para você viver uma vida de santidade, você precisa ter o Espírito Santo. Não só para uma vida de santidade, para ter os frutos do Espírito Santo na sua vida, você também precisa ter o batismo do Espírito Santo para receber os dons para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é uma coisa sobrenatural, uma coisa que não é desse mundo. Para nós fazer algo sobrenatural, para nós fazer essa grande tarefa de ser um obreiro lá na casa do Senhor, nós precisamos ser equipados com o poder de Deus. E o Espírito Santo que vai equipar nós para fazer a obra de Deus. Então é necessário para cada cristão buscar o batismo do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Então, meus amados, isso aqui é a aula que eu queria falar com vocês, ser batizado com o Espírito Santo. Então busca o batismo do Espírito Santo. Em oração, em jejum, com certeza, Jesus no momento certo vai batizar você com o Espírito Santo para você viver essa vida de santidade e para você fazer a obra de Deus. Até a próxima aula.